Fala também sobre uma pressão interna grande contra a renovação de Memphis Depay, apesar de tudo acertado. O Corinthians corre o risco de perder o Wesley para o Cruzeiro? Vídeo de hoje do canal da Nicola traz a resposta e fala também mercado, bastidores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians pode perder seu único reforço garantido nessa janela de transferências? Só para explicar que o Wesley já deu a palavra de que vai jogar no Timão, mas Wesley só pode ser registrado pelo Corinthians assim que o Corinthians resolver seus 3 transfer bans. Um transfer ban na CNRD e outros 2 na FIFA. A dívida total do Corinthians com essas 3 punições gira na casa dos 25 milhões de reais e antes de resolver esses pagamentos, o presidente Osmar Stabile está buscando dinheiro para quitar direitos de imagem atrasados do mês de junho. E é nesse contexto que o Cruzeiro, que perdeu recentemente o Gabriel Peck e o Sinisterra por lesão, decidiu reabrir conversas com Wesley. Antes de fechar com o Corinthians, o Wesley estava apalavrado com o Cruzeiro. Foi então que o Corinthians reabriu conversas com o jogador e o Wesley preferiu fechar com seu time do coração, onde foi revelado. Essa dificuldade do Corinthians com o transfer ban poderia abrir caminho para que o Wesley voltasse. Um representante do Cruzeiro entrou em contato com o pai do jogador nas últimas horas, para saber se haveria a possibilidade de uma reabertura de tratativas. Mas o Wesley foi avisado pelo pessoal do Corinthians que em no máximo uma semana esse problema dos transfer bans deve ser resolvido, ou seja, nesse momento o Wesley prefere esperar pela solução dos problemas corintianos para que ele possa jogar no seu time do coração, mesmo com a promessa de que seria protagonista no Cruzeiro, que brigará por títulos pelo menos nos mata-matas. O Cruzeiro está em busca de pelo menos 2 reforços para o lado de campo, mas hoje a prioridade do Wesley segue sendo defender seu clube do coração. Ao que tudo indica, Wesley e Cruzeiro não vai acontecer qualquer mudança nesse cenário e eu volto para informar para vocês. Preciso te falar sobre uma pressão gigante em cima do presidente Osmar Stabile para que o contrato de renovação com Memphis Depay não seja assinado. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, já não está tudo certo entre Memphis e Corinthians? Sim. Salário, tempo de contrato, luva, diluição da dívida, enfim, tudo resolvido. Inclusive, o Memphis já tem até data para se reapresentar por aqui. Ele é esperado na quinta-feira, quando vai iniciar uma bateria de grandes exames. É possível que esses exames levem 2 dias de duração. Essa era mais uma das exigências do Corinthians para que o contrato fosse prorrogado até junho de 2028. Existe a preocupação em relação ao joelho do Memphis Depay e também em relação ao excesso de contusões. Até por isso, o Corinthians cogita estabelecer um seguro para que, caso o Memphis não tenha condição de jogo, o Timão seja ressarcido. É só importante registrar que, no aspecto político, a renovação do contrato vai render problemas ao Osmar Stabile. O presidente, que pretende se reeleger em dezembro, tem ouvido de vários dos seus apoiadores que não terá mais apoio se o Memphis Depay de fato renovar esse contrato. Coisa fugiu do controle do presidente Osmar Stabile, a renovação do contrato já está acertada e só aconteceu porque o Memphis Depay aceitou todas as condições impostas do Timão. O Memphis queria 3 anos de contrato, o acordo durou 2 anos. O Memphis queria direito a um salário maior, mais próximo dos 6 milhões de reais do contrato antigo, o Corinthians bateu o pé e foi fechado um acordo de 2 milhões de reais por temporada. As luvas, ou melhor, os bônus do último contrato de 45 milhões de reais serão diluídos ao longo de todo esse período de 2 anos entre as partes. Só para registrar ou completar, contar também que se tudo correr bem com o Memphis Depay, ele pode estar à disposição para reestrear pelo Timão na partida contra o Internacional, jogo de volta da Copa do Brasil, marcado para 6 de agosto na Neoquímica Arena. Edmar José Nicola, Wesley melou. Eu sabia que essa diretoria incompetente do Corinthians não conseguiria pagar 23 milhões de reais. É brincadeira, vai ficar sem reforços na janela, é brincadeira. Só para explicar e contextualizar. O Wesley foi oferecido, quando o Wesley consegue com o Al Nassr a liberação, o Wesley tinha a liberação para procurar clube no Brasil. O primeiro clube que eles buscam era o Corinthians. O Wesley é torcedor do Corinthians, uma enorme dedicação, foi o clube que o revelou. O Corinthians alegava naquele momento que não tinha dinheiro. A partir daí, o pai do Wesley passou a negociar com o Cruzeiro e com o Grêmio. Ele fecha com o Cruzeiro, fecha com o Grêmio, o Corinthians retoma as tratativas, aparece com uma oferta melhor e o Wesley diz não para as outras 2 propostas para jogar no time do coração dele, o Corinthians. Só que em meio a isso, surgem os 4 transfer bans. Um deles já foi pago, restam 3.
E em paralelo, o Cruzeiro sai perdendo jogadores, né? O Cruzeiro perde o Sinisterra, que só volta a jogar no ano que vem. O Cruzeiro perde o Gabriel Peck, que havia sido contratado outro dia, fratura na tíbia. Inclusive, a fratura na tíbia do Gabriel Peck não vai ficar em vão. O Vitor Gabriel, que zagueiro do Internacional que deu entrada, ele foi punido pelo STJD. O STJD aplicou 6 jogos de suspensão, mas depois de cumprir esses 6 jogos, o Vitor Gabriel só vai ter condição de voltar a jogar quando o Gabriel Peck estiver treinando no Cruzeiro, tá? Punição máxima de 6 meses. Pois bem, diante desses 2 desfalques, o Cruzeiro, que já buscava um atacante de lado de campo, começou a procurar ainda mais e voltou a conversar com o Wesley, tá? Essas conversas foram reativadas, mas ainda não há uma conclusão em relação a isso. O transfer ban do Corinthians esfriou a negociação, mas a ideia do Wesley era esperar por esse acordo. A promessa no Corinthians é de que esse transfer ban deve ser solucionado nos próximos dias, tá bom? Tô até lendo aqui, ó. Corinthians recua por Wesley e Cruzeiro retoma negociações por atacante do Al Nassr. O Timão recuou por conta do transfer ban e por considerar valores altos. Com as lesões de Peck e Sinisterra, o Cruzeiro voltou a negociar a contratação. As conversas ainda são iniciais, mas podem evoluir nos próximos dias. Não dá para cravar que o Wesley vai jogar no Cruzeiro, até porque ficou uma rusguinha lá entre os dirigentes do Cruzeiro e especialmente o pai do Wesley. Mas com a dificuldade do Corinthians, existe o risco real de o Corinthians perder o Wesley, tá bom? Os avisos a gente abre para perguntas e dúvidas. A primeira mensagem é do Vinícius Pinho. Boa noite, Nicola. A situação da camisa 10 do Corinthians e o transfer ban. Vou começar falando sobre o transfer ban, tá aí a gente espera o pessoal chegar para trazer mais novidades em relação a Memphis Depay. O transfer ban do Corinthians segue... Os pagamentos no Corinthians vão seguir a seguinte ordem: quitação dos direitos de imagem do mês de junho, que estão atrasados desde o último dia 20, pagamento dos transfer bans na FIFA e, em paralelo a isso, a negociação do pagamento do transfer ban na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O Corinthians, nesse momento, se concentra para buscar dinheiro para pagar o direito de imagem do mês passado, tá? Depois que fizer essa quitação, aí sim o Corinthians parte para fazer os pagamentos do transfer ban. Não dá para imaginar que isso aconteça de maneira tão antecipada. Acho que no melhor dos cenários, se tudo corresse muito bem, início da próxima semana. O Edmar José eu já li. Nicola, políticos anti-Memphis, esses caras querem arrebentar com o clube. Pode explicar essa história? Vamos lá, pessoal. O Memphis é aguardado na quinta-feira em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato. Esses exames vão ser necessários porque há dentro do Parque São Jorge, no aspecto político, muita gente trabalhando contra a renovação do Memphis. E olha que o Memphis aceitou praticamente todas as condições impostas pelo Corinthians. Ele queria 3 anos, o Corinthians exigiu 2 e o martelo foi batido em 2. O Corinthians ofereceu 2 milhões de reais de salário, ele pediu mais, o Corinthians bateu o pé que queria 2 milhões de reais e foi assim que fechou. O Memphis queria juros em cima da dívida de 45 milhões de reais do contrato, dos bônus que não foram pagos. O Corinthians disse que não pagaria um centavo de reajuste e assim ficou. Ainda assim, todos ou quase todos os principais aliados do Osmar Stabile lá no Corinthians estão dizendo que ele não tem que assinar o contrato de renovação com o Memphis, tá? E agora a verdade é que o presidente está numa baita sinuca de bico, porque o Memphis aceitou as condições, está tudo encaminhado para a renovação desse contrato, e se esse contrato for renovado, o que se imagina que aconteça entre quinta e sexta-feira, ele vai ser submetido provavelmente a 2 dias de exames médicos. O Stabile pode estar cavando o fim da sua chance de se reeleger. Os caras mais próximos a ele estão prometendo que não vão votar no Stabile no fim do ano se ele renovar o contrato com o Memphis. Os caras entendem que, ainda que com valores muito mais baixos, é uma irresponsabilidade a manutenção do Memphis Depay. Enfim, um baita caos financeiro, um baita caos político e toda essa confusão armada, mais uma vez agora sem qualquer participação do Memphis Depay. O risco de melar a renovação do Memphis, Rodrigo, nesse momento acho difícil, apesar da pressão grande que existe no Parque São Jorge para que o presidente não assine. Mas o cara é esperado na quinta-feira, já tem exames marcados, o pedido do seguro deve ser feito. Os caras do Corinthians exigiram a assinatura de um seguro para que, caso o Memphis não jogue, o Corinthians seja ressarcido. Enfim, o que dá para dizer é que essa renovação pode custar a reeleição do presidente Osmar Stabile e internamente repercutiu muito mal a extensão do contrato.
O Pedro Afonso Almeida Franco, membro do canal e torcedor do Corinthians. Boa noite, Nicola. Que furada, hein? Infelizmente, porque o Memphis não tinha para onde ir. É basicamente isso. O Corinthians conseguiu emplacar todas as suas vontades na renovação porque o Memphis não tinha outras alternativas interessantes. Eu arriscaria dispensar ele e depois pagar de outra forma. Abraços, fera. Obrigado, Pedrão. O Sérgio Roberto, boa noite, Nicola. Depay é do Timão ou não? Ele é esperado na quinta-feira em São Paulo para realização de exames médicos, tá? Porque o goleiro Hugo, do Corinthians, não treina a saída de gol. Ele não sai, e quando sai é horrível, né? O Hugo melhorou a questão com a bola nos pés, não é um expert, mas melhorou. Essa questão da saída do gol ainda é um problema, né? Gabriel Formaggio, membro do canal do Nicola e torcedor do Corinthians, salve Nicola, e o Memphis já chegou? A expectativa é de que ele apareça na quinta-feira para realização de exames médicos que podem durar até 2 dias. E esses exames médicos fazem parte de uma pressão interna para tentar achar pelo em ovo, tá? O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, tem sido muito pressionado a não renovar o contrato do Memphis Depay. Fala pessoal, ficamos com um giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão nesta quarta-feira. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui, beleza? E também dá uma olhadinha no nosso YouTube Shopping, lá tem diversos produtos do Timão, camisas, copo, várias coisas. Dá uma olhadinha lá, talvez você goste, vai ajudar o nosso canal, é confiável e quando você clica na imagem vai te direcionar diretamente para o aplicativo e é seguro e ainda vai ajudar a gente. Obrigadão por assistir até aqui, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.